Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, quero vos saudar com a paz do Senhor. Pela graça do nosso Deus, estamos chegando aqui para mais um quadro Vivendo a Palavra. Nós estamos lendo o livro de Jó e hoje vamos ler o capítulo de número 6. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder. Caso contrário, você pode aí nos ouvir e também ser edificado pela palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Então Jó respondeu, dizendo: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Verso 3. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Verso 5. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Verso 6. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Verso 7. A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Verso 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Verso 9. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Verso 10. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria a alma, ou me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Verso 11. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? Verso 12. É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Verso 13. Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Verso 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Verso 15. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Verso 16, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. Verso 17, no tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Verso 18, desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Verso 19, os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Verso 20. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Verso 21. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Verso 22. Acaso disse eu, dai-me, oferecei-me presente de vossos bens? Verso 23. Ou livrai-me das mãos dos opressores, ou redime das mãos dos tiranos. Verso 24. Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Verso 25. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão? Verso 26. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Verso 27. Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Verso 28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Verso 29. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia
o meu paladar distinguir coisas iníquas? Daniel, inocente, foi jogado, diz a Bíblia, lá na cova dos leões, só porque viram ele ajoelhado e clamando a Deus em suas orações. E quem viu foi se queixar ao rei do decreto na escritura. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo de número 6. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler o verso 24. Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Daniel, por ser um homem de Deus, não cumpriu o que o rei ordenou. Foi orar e buscar. Amados irmãos, queridos ouvintes, neste capítulo, Jó responde a Elifaz. Jó fala de sua triste situação, de que preferiria que Deus tirasse logo a vida dele. Ante a concepção de seus amigos de que ele sofria por ter pecado contra Deus, Jó pede que seus amigos lhe dissessem em que ele havia pecado. Ou seja, Jó tinha sua consciência tranquila, pois seu coração não lhe acusava ou lhe lembrava de nenhum pecado que tinha cometido contra seu Deus e que esse pecado não tivesse sido confessado ao Senhor. Amados irmãos, é comum, quando a luta, os problemas batem em nossa porta, ficarmos nos questionando sobre o porquê daquele mal ter nos sobrevindo. Ficamos buscando lembrar de algum pecado ou falha em nossa vida que porventura tenha causado o mal que estamos enfrentando. Sabemos que Deus não nos trata segundo o nosso merecimento, pois se assim fosse, estaríamos todos destruídos. O tratamento que Deus nos dá é baseado em sua graça e misericórdia. Lamentações 3:22 nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. O Salmo 103, dos versos 8 a 14, também nos mostra que é por causa da misericórdia de Deus que nós somos preservados. É claro que Deus pode nos disciplinar quando nos afastamos dele. O objetivo, no caso, é de nos levar ao arrependimento. Mas esse não era o caso de Jó. Os problemas, dificuldades, sofrimentos que enfrentamos na nossa vida são por uma das razões que eu cito na sequência. Primeiro, são consequências da entrada do pecado no mundo. O pecado trouxe todo tipo de desordem e nós, mesmo como cristãos, sofremos por conta das consequências do pecado no mundo. Os acidentes, terremotos, maremotos e assim por diante. Em segundo lugar, o sofrimento também existe por causa das investidas de Satanás contra nós. Ele é o nosso inimigo e 24 horas por dia ele está tramando contra as nossas vidas, conforme é o caso aqui de Jó. Em terceiro lugar, as provações que Deus nos submete a fim de nos moldar, de trabalhar em nossa fé e nosso caráter. Deus nos prova, a Bíblia nos mostra isso com clareza. E Deus nos prova justamente para nos moldar, justamente para trabalhar em nosso caráter,
para que nós possamos ir sendo transformados até chegarmos à estatura completa de Cristo Jesus. Em quarto lugar, os nossos sofrimentos são resultados das nossas escolhas erradas, fazendo uso de nosso livre-arbítrio. Muito daquilo que sofremos, que padecemos, são consequências de escolhas erradas que fazemos, escolhas precipitadas, sem buscarmos a direção de Deus, sem esperarmos no Senhor. E em quinto lugar, às vezes sofremos em consequência da disciplina de Deus para nos levar ao arrependimento, como nós já dissemos anteriormente. Na concepção de Elifaz e dos outros amigos de Jó, o sofrimento do patriarca era por causa de algum pecado que ele praticara. Mas Jó tinha sua consciência em paz quanto a isso. Amados irmãos, que bênção gloriosa é uma consciência tranquila. Queridos irmãos, tenhamos Jó como nosso exemplo. Busquemos viver de forma sincera diante de Deus, em obediência à sua palavra e fugindo do pecado a todo instante. Dessa forma, teremos também uma boa consciência diante de Deus. E quando um problema surgir em nosso caminho, não nos sentiremos cobrados por Deus por causa daquela dificuldade que estamos enfrentando, atribuindo algum pecado, algum erro que tenhamos cometido. Nossa consciência testificará em nosso favor e assim estaremos em paz na presença do Senhor. Que Deus nos guarde, que a nossa consciência esteja tranquila, esteja em paz diante da presença do nosso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesse dia pela tua palavra, Senhor. Que venha ao nosso encontro, Pai querido. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela saúde, pela tua palavra. Senhor, nesse dia pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma boa consciência, assim como Jó disse que tinha diante de ti, Senhor. Deus amado, que nós possamos fugir do pecado, fugir das práticas erradas, Senhor, que mancham, que maculam a nossa consciência e nos leva a ficarmos perturbados diante de Ti. Senhor Deus, sem Ti nada podemos fazer. Por isso nós pedimos, Pai, a Tua ajuda para que tenhamos verdadeiramente uma consciência tranquila diante do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos
tenho gasto. Muito bem, meus queridos irmãos e ouvintes, estamos assim chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. E espero você amanhã para continuarmos a nossa gloriosa viagem pela Palavra de Deus. Amanhã estaremos lendo o capítulo 7 aqui do livro de Jó. Receba o nosso abraço. Fique na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Rompe os laços que arruinam minha vida.